Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé. Nós temos conversado sobre essa série já há meses e nós alcançamos recentemente o verso 32, que faz referências a diversos personagens que se destacaram na história do povo de Deus. E no verso 32 há uma referência ao nome de Davi. O autor destaca a fé de Davi. Então, hoje, nesse domingo, eu queria conversar com vocês, a partir dos livros de Samuel e à noite a partir do livro de Salmos, um pouco sobre a fé de Davi. E eu quero convidá-los para lermos 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 24. Esse é um texto bastante conhecido do Antigo Testamento. Encontramos aqui a vitória que Davi obteve sobre o gigante filisteu, chamado Golias. 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão?
para vires a mim com paus? E pelos seus dentes amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós entendemos que o Senhor fala conosco através dela. Ela contém a revelação especial do Senhor para nós. Nesse momento, portanto, imploramos para que o mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados no passado, agora nos ilumine, de sorte que possamos ouvi-lo. Nós precisamos, ó Deus, não de mais informações, não de detalhes, não de curiosidades. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós rogamos nessa manhã para que o Senhor fale conosco. Apesar de nós, apesar de quem fala, apesar de quem escuta, nós precisamos ouvir o Senhor na manhã desse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A história de Davi vencendo o gigante Golias é bastante conhecida. Essa história nos encanta, essa história nos inspira, essa história nos encoraja, essa história nos estimula. Eu quero conversar sobre essa história tão encorajadora, considerando 4 movimentos, considerando 4 situações, sendo a primeira delas a seguinte: gigantes dão medo. Gigantes dão medo. Os filisteus se organizaram, se mobilizaram para mais uma batalha contra os israelitas. Os filisteus têm Golias, um homem gigante, e ele está disposto a lutar em nome de seu exército num combate do tipo representativo. Ele só precisa de um oponente. Durante 40 dias, de manhã e à noite, Golias dirigiu aos israelitas as mesmas palavras: dai-me um homem, só um. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Verso 10. Golias metia medo mesmo. Ele era gigante, mais de 2 metros de altura. Alguns imaginam que Golias tinha quase 3 metros de altura, e ele apresentava-se sempre paramentado e equipado para o combate, com capacete, com armadura, com caneleiras, e segurando numa das mãos uma lança que pesava cerca de 15 quilos, 3 sacos de arroz numa mão só. Já pensou? Essa não é a primeira vez que Israel enfrenta um gigante, e, infelizmente, o histórico não é bom. Depois de serem libertos por Deus da escravidão do Egito,
o povo deveria conquistar a terra prometida. Nós lemos em Números capítulo 13 que Moisés enviou 12 espias para olharem aquela terra. Josué e Calebe voltaram animados com o que viram. No entanto, os demais espias voltaram tomados pelo medo, visto que naquela terra haviam gigantes. Deus não gostou da incredulidade do povo e do pessimismo deles, de sorte que, com exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu, tombou no deserto. Agora, Golias está zombando de Israel toda manhã e toda tarde, e faz isso durante 40 dias seguidos. 40 anos, 40 dias, isso daqui não pode ser coincidência. Golias zomba dos israelitas, levando todo dia cada israelita a sentir-se ainda mais covarde. O povo de Israel está com medo. Aliás, esse capítulo, o capítulo 17 de 1 Samuel, inicia-se com a informação de que os israelitas estavam apavorados, eles estavam assustados, eles estavam receosos, eles estavam com medo. O texto afirma ainda que os filisteus se juntaram para a batalha, e o texto foi construído na voz ativa, enquanto os israelitas se reuniram, e o texto foi construído na voz passiva. Gigantes assustam mesmo. É normal sentir medo diante de um gigante. É normal sentir medo diante de uma situação que é inédita, diante de uma situação que é atípica. Porém, o medo que o povo experimentou naquela ocasião foi o medo do tipo prejudicial e do tipo paralisante. Essa espécie de medo, o medo paralisante, é altamente prejudicial. O medo pode levá-lo a correr quando você deveria permanecer, e o medo pode fazer você permanecer quando deveria correr. O medo pode fazer Deus parecer pequeno e as circunstâncias parecerem muito grandes. Acontece que o temor do tipo horizontal, o medo dos homens, o medo das coisas, não pode receber autorização do nosso coração para mandar em nós, pois se isso acontecer, nós estaremos destruídos. Essa é a primeira lição que a gente aprende com o texto. Gigantes assustam mesmo. Não é errado você sentir medo. O problema é você sentir o medo do tipo paralisante. Segunda situação que a gente aprende com o texto é que não precisa ser soldado, não precisa ser oficial para lutar. Não precisa integrar as forças armadas para lutar. O capítulo 17, que conta a história da vitória de Davi contra Golias, começa sem a presença de Davi. Nós só vamos saber por que Davi chegou ao campo de batalha a partir do verso 12. Os irmãos mais velhos de Davi era o caçulinha, os irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, foram para a guerra. Davi precisou ficar trabalhando nas suas duas ocupações. Ele atuava como músico na corte de Saul, em Gibeá, e ele atuava como pastor das ovelhas de seu pai Jessé, em Belém. Certo dia, Jessé, o pai de Davi, pediu para que ele levasse para seus irmãos trigo e pães. Afinal de contas, eles estavam pelejando contra os filisteus. Nós sabemos que eles estavam longe de pelejar, estavam fugindo da batalha, mas isso não é tão importante agora. Além de levar pão e trigo para seus irmãos, Jessé pediu para que Davi levasse alguns queijos para os comandantes do exército. Então note, a história de Davi lutando contra o gigante Golias começa com um menino obediente a seu pai. Naquele dia,
Davi não acordou com a certeza de que estaria diante do gigante. Naquela manhã, Davi não acordou pronto para a batalha. Ele não se preparou antes. Não, foi tudo uma grande surpresa, mas ele estava disposto e, em virtude de sua disposição, coragem e confiança em Deus, estava apto para as batalhas que viriam. Muitos querem o status de enfrentar o gigante, mas poucos são os que se dispõem para levar o pão, o trigo e os queijos. Muitos querem a fama de vencer o gigante, mas poucos se dispõem aos trabalhos mais simples. É possível encontrarmos na igreja crentes que querem falar, que querem ensinar, que querem lecionar, que querem pregar, mas que não fecham uma porta e não desligam um interruptor. Enquanto Davi estava no acampamento, Golias saiu mais uma vez para afrontar os israelitas. E ele zombou, ele ridicularizou o povo, ele blasfemou. Para Golias, era apenas mais um dia. Mas aquele não era um dia comum, pois Davi estava ali. E o texto registra e destaca o fato, no verso 23, de que Davi agora ouviu as afrontas de Golias. O resto do povo conviveu com essas afrontas durante 40 dias, mas naquele dia Davi escutou. E Davi ficou absolutamente revoltado com aquilo que escutou. E pensou consigo: quem é esse infiel? Quem é esse incircunciso? Ou seja, esse homem fora da aliança de Deus, quem ele pensa que é para falar assim? Ouvir Golias foi uma experiência altamente desagradável para Davi. E Davi ficou muito impressionado com o impacto das palavras de Golias sobre os seus conterrâneos, sobre os seus compatriotas. Verso 24, os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Davi reagiu à provocação. Verso 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi é corajoso, Davi teme a Deus, entretanto a sua voz tão corajosa é desafiada quando seus irmãos mais velhos entram em cena. Essa cena aqui é muito doméstica. Quem tem irmãos mais velhos, ou quem é o irmão mais velho, consegue entender isso daqui com maior facilidade. Qualquer pensamento sobre a grandeza de Davi, demonstrado em suas palavras tão corajosas e sábias, se dissipa quando Eliabe, seu irmão mais velho, fica irritado com ele. E essa interação entre o mais velho e o caçula, essa interação entre o soldado oficial e o menino, entre o homem e o caçula, foi preservada com o intuito de destacar a insignificância de Davi, pelo menos naquele momento. Ele ainda não era um grande guerreiro, ele era apenas um jovem corajoso e que temia a Deus. Ou seja, Davi tinha pouco a oferecer aos olhos humanos em termos militares. O terceiro movimento que eu quero destacar dentro dessa passagem é que é difícil lutar com a armadura emprestada. É difícil a gente lutar com a armadura que é de outra pessoa. As palavras de Davi alcançam Saul. Quem será esse guerreiro que criou coragem depois de 40 dias? Ao ver que o guerreiro era Davi, Saul deve ter pensado: vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de sacanagem, que é esse menino aí. Só então Davi descreve sua experiência como pastor de ovelhas e as vitórias que havia obtido sobre animais ferozes. Verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Depois daquelas palavras, Saul resolveu apostar em Davi e o despediu para a batalha dizendo: que o Senhor seja
contigo, versículo 37. Saul, na maior boa vontade, resolveu ajudar Davi, emprestando para ele uma armadura para a batalha. Não há dúvidas das boas intenções de Saul. Ele estava querendo ajudar com os recursos que ele conhecia. Uma armadura para proteção e uma arma com eficiência comprovada. Porém, com a armadura emprestada, fica difícil lutar. Fica difícil ir para a batalha vestindo a armadura de uma outra pessoa. Sabe o que isso significa? Isso significa que cada um tem uma história. A vitória do outro talvez não seja a sua. O insucesso do outro talvez não vai ser a sua experiência. Muitas vezes a gente insiste em colocar a nossa armadura nos outros. O que deu certo para mim, vai dar certo para você. Muitas vezes a gente insiste em colocar a nossa armadura nos nossos filhos. E se eles não vestirem aquilo, a gente fica frustrado e irritado. Mas lutar com a armadura emprestada sempre é difícil. É essa a lição que a gente aprende aqui. Saul quis ajudar Davi, emprestando a sua armadura, mas aquilo não cooperou, pelo contrário, atrapalhou. Meus irmãos, a forma como realizamos o nosso trabalho é tão importante quanto o trabalho que nós fazemos. Repito, a forma como trabalhamos é tão importante quanto o trabalho que desempenhamos. Se você reclama de trabalhar, por mais que a sua performance seja a melhor, algo não está legal aí. A maneira como trabalhamos é tão importante quanto o trabalho que nós realizamos. Ademais, o insucesso na tentativa de vestir a armadura de Saul em Davi sinaliza e prepara os leitores para o fato de que a vitória que Davi vai alcançar não será por conta de estratégias humanas. E aí nós alcançamos o quarto e último movimento desse texto, que eu denomino de vencendo gigantes. Davi venceu o gigante filisteu. Ele se preparou para o confronto. Veja lá, verso 40. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi não quer usar a armadura emprestada, ele quer usar os seus próprios recursos. A cena é inusitada. De um lado, num riacho, um jovenzinho ajoelhando, escolhendo pedras, vendo qual era a mais pesada, analisando tudo aquilo ali. Do outro lado, um gigante todo paramentado e pronto para a batalha. O gigante filisteu começou a amaldiçoar e provocar Davi com palavras rudes, com palavras ásperas. No entanto, Davi não se abateu. E ele não se abateu porque tinha uma certeza. E qual era a certeza que Davi tinha e que nós devemos ter nas batalhas da vida? Do Senhor é a guerra. Essa era a certeza que Davi tinha e que nós devemos ter. Do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. De repente, Davi começa a correr. E ele não corre do gigante, ele corre na direção dele. E enquanto corre, Davi gira sua funda no ar 2 ou 3 vezes e arremessa uma pedra que deve ter alcançado a velocidade aproximada de 250 quilômetros por hora. E aquela pedrinha, outrora aparentemente tão insignificante, penetrou na testa do gigante, de modo que aquele homem absolutamente impenetrável, invencível, caiu no chão. O momento foi tão rápido, tão sem precedentes, que as pessoas têm dificuldade para acreditar no que acabou de acontecer. O gigante Golias cai. Assim como no capítulo 5 de 1 Samuel,
a divindade dos filisteus, Dagom, caiu diante da Arca da Aliança, sem a cabeça, o gigante filisteu caiu diante dos pés de Davi, que rapidamente tomou da sua espada e lhe decepou a cabeça. Os filisteus, vendo aquela cena, fugiram. E os israelitas, outrora covardes, se encheram de ânimo, foram para cima dos filisteus e obtiveram vitória. Na verdade, quem deu a vitória para aquele povo covarde foi o Senhor dos Exércitos. A mensagem que 1 Samuel 17 quer nos comunicar é a seguinte: não devemos ser como Davi, mas devemos celebrar o fato de que nós temos um Davi. A grande aplicação do texto não é seja como Davi, seja corajoso como Davi. Considere que Davi é um tipo de Cristo, ele aponta para Jesus. Então a grande mensagem de 1 Samuel 17 é de que nós temos um Davi, nós temos um Salvador, nós temos alguém que luta contra o gigante e vence em nosso lugar nesse combate representativo. Concluindo essa nossa reflexão, eu quero reforçar o fato de que a armadura do mundo não serve para nós. O crente não luta com a armadura de Saul. O crente usa, nas batalhas da vida, uma outra armadura. Refiro-me aqui àquela armadura descrita por Paulo em Efésios capítulo 6. Refiro-me aqui à armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não lutamos com as armaduras do mundo, o crente luta com a armadura que o próprio Deus dá, com a armadura do Espírito. Em Golias e nos filisteus, os israelitas viam o inimigo aterrador. E eu quero convidar você para pensar agora naquele que é o seu gigante. Aquela situação que você sabe que não dá conta. Algumas situações de nossas vidas, nós sabemos que seu esclarecimento ou solução estão além da nossa habilidade. Tem situações que são assim, a gente não sabe como resolver, a gente não sabe o que fazer, aquilo amedronta a gente, e a gente fica paralisado diante daquela situação. Eu convido você nessa manhã a pensar, a identificar essa situação e a apresentá-la ao Senhor, na certeza de que o seu Deus é o Deus de Davi, na certeza de que o seu Deus peleja por você, na certeza de que o Senhor dos Exércitos está no controle da sua vida. Apresente essa situação ao Senhor e peça para que Ele lhe dê vitória. Peça para que Ele lhe auxilie. Nós aprendemos muito com a fé de Davi, aqui em 1 Samuel 17. E a fé de Davi era a fé nesse Deus que é completamente poderoso e capaz de salvar e de socorrer. Que o bom Deus nos abençoe, nos sustente, nos encoraje, em nome de Jesus. Amém.